mostrar, né, falar quem é que está aqui novamente, porque foi bombado. Quinta-feira foi sobrenatural. Então não podia. Na verdade, acho que faltou algo ainda para ser compartilhado. Muita gente foi edificada de verdade mesmo. As nossas redes sociais, seja o WhatsApp, seja no Instagram, muitos comentários. Então a gente decidiu fazer o quê? Parte 2. Parte 2. Então, nessa tarde a gente vai ter parte 2 de muita conversa boa, muita testemunho, e vai continuar sendo edificar a sua vida. Então, eu quero apresentar o convidado de hoje, nosso obreiro Alexandro. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, emissora. Obrigado, João. João é fera demais. Obrigado, pastoria, apóstolo, pela confiança. De fato, na quinta-feira passada a gente veio, contamos testemunho aqui e ficou o hashtag parte 2. A galera pediu mesmo, então assim, tem muitos pedidos para que a gente continuasse, porque a gente parou ali na conversão e a galera queria saber, né, o que aconteceu ali após a conversão, como é que foi, né, depois de formado, e a gente vai bater um papo aí sobre isso aí, pastor. Exatamente, porque tem muito o processo, porque quando você aceita Jesus, primeiro Jesus ele muda a sua vida, o Espírito Santo te transforma, ele te lava, e pós isso, existe outros processos que vai ficando mais gostoso, vai ficando mais estreito, mais difícil, mas vai ficando mais edificante. Você acaba, cada dia mais vai ser realmente mergulhando na palavra, no Senhor, na presença, Deus vai se mostrando para você, e aí não tem como você se segurar, ficar só para si, sabe? Do tipo, você tinha Jesus, ele mudou a minha vida, tô feliz, eu tô alegre, eu tô, sabe, top. Então você não consegue se conter só para si. O evangelho é exatamente isso. O evangelho é ide, é compartilhar, é mostrar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não dá para você guardar, Sandra. Não dá para você ficar só para mim, tá tudo bem, eu vou pro céu, eu vou pro lugar onde o Senhor tem preparado. Não. Não tem como, não dá. Então, nós precisamos compartilhar ainda, falar aquilo que Deus ainda fez na sua vida, mas lá em nome de Jesus, Sandrão, nós estamos falando sobre ID, sobre exercer, sobre entregar aquilo que Deus tem derramado na sua vida, porque eu creio que Deus, cada um de nós, Deus derrama uma porção específica para cada um, porque aquilo que Deus derramou, te entregou, é para você. Eu não consigo. O seu sapato, o seu tênis não entra no meu, sabe? É para você. É que você tem estrutura para fazer aquilo que Deus tem derramado, como tem na minha vida. Então, se a gente percebe que o reino é para todos, aquele que está disponível, aquele que quer fazer. Se você que não quer, só quer ir para o céu, só para a glória, amém. Mas você vai perder, cara. Nós temos, sabe, esse privilégio, porque é um privilégio de servir o Senhor, de pregar, de fazer o ID do Senhor, de viver o poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, nós temos que exercer isso aqui agora na terra. Porque quando nós estivermos lá na glória, eu não vou curar, não vou pregar para ninguém, vou pregar para Pedro, vou pregar para João, vou pregar para Jesus, para Moisés. Então, olha que privilégio que nós temos. Cara, Deus tem derramado algo nas nossas vidas. Então, se Ele está derramando algo, olha a responsabilidade que Deus está dizendo. Cara, eu confio em você. Eu estou te entregando algo, não é só para ti, não é só para você. É para ser compartilhado, porque tudo é compartilhado. A fé é compartilhada, o evangelho é compartilhado. Jesus, nós compartilhamos para outras pessoas. Jesus, quando ele pega o pão, ele parte o pão e ele fala, não é só para mim e para Pedro, não, é para todos ali que estavam na mesa, é compartilhado. Então, Sandro, o que Deus fez na sua vida? Porque assim, não é só o fato de você ser um obreiro, de você ser um profeta do Senhor, mas tem um lado profissional, porque nós trabalhamos, né? Nós temos o nosso trabalho secular, que não nos atrapalha. É difícil, porque nós temos que trabalhar, que estar perto de pessoas, sabe, meio atribulada, mas glória a Deus por isso, porque é essas pessoas que precisam que o Sandro esteja lá, que o apóstolo Jefferson esteja. E na outra quinta-feira a gente falou, você trabalha com o quê? Você se formou em quê? Pra gente chegar pós isso que você faz, né? Porque não só a sua profissão,
mas também como homem de Deus. Glória a Deus. Antes até de contextualizar a relação da profissão, você comentou ali do culto, da mídia e tal, e eu lembro muito do louvor, né? Tipo, por exemplo, lá hoje, na dia de quarta-feira, tem um Cabelo ajudando a gente, que é de outro ministério, o Levi também, que vai lá nos ajudar. E aí a gente percebe que a igreja, ela é formada por um corpo de pessoas onde o cabeça é Cristo. E não há nenhum trabalho mais importante que um outro, ou seja, nenhum trabalho ele é em vão no Senhor. Às vezes você não prega no púlpito, mas você faz um trabalho de intercessão, ou às vezes você é um porteiro, ou às vezes você fica na cantina, e não existe, irmãos, nenhum trabalho que seja mais louvável que o outro. A Bíblia diz que nenhum trabalho ele é em vão no Senhor. A igreja significa eclésia, que é chamados para fora. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente faz parte desse corpo, que a gente é engrenagem, né, nessa jornada de Cristo, a gente, além de entender isso, a gente quer passar para as outras pessoas. E aí, quando você começa a trabalhar, você fica pensando, cara, tem tanta gente perdida aqui. Quando eu entrei nessa empresa, que eu estava até um tempo atrás, eu olhava as pessoas perdidas, assim, e ovelhas que não tem pastor. E a gente olhava e falava, e agora, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu faço para poder contribuir? E eu lembro, pastor, que uma das primeiras estratégias que a gente usou foi o samba. Inclusive, irmão, sábado agora a gente vai fazer um samba com evangelismo às 2 horas da tarde. Quem quiser chegar, eu vou postar nas redes sociais depois, ali no Nakamura, tá? Você que é sambista, venha louvar para o Senhor Jesus, venha ajudar a gente a ganhar alma, venha ajudar a gente a fazer o ID do Senhor. E aí tinha um cara que ele tocava banjo e tocava cavaquinho, Mané, se estiver assistindo a gente aí, Deus abençoe, meu querido. E aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, quando for na hora do almoço, tem aquele tempinho ali de intervalo, uns vão dormir, outros vão jogar, vamos louvar o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, pastor, e a gente acredita que quando a gente está louvando, a presença do Senhor, ela inunda o lugar, e se há algum espírito mal, ele tem que sair em nome do Senhor Jesus. Então, quando Davi ele tocava harpa, os espíritos imundos de Saul, eles saíam correndo. E a gente começou com essa estratégia de tocar, de louvar. E aí, o samba ele é um ritmo brasileiro, um ritmo envolvente. O pessoal vem por causa da batucada, só que a letra era diferente, pastor. As letras estavam falando de um Senhor Jesus que salva, de um Senhor Jesus que cura, do Senhor Jesus que transforma as nossas vidas. E nós fomos fazer esse trabalho. Iniciamos esse trabalho, aí vinha um tocar pandeiro, vinha outro tocar rebolo, e a gente falando de Jesus, e aquela brincadeira, e uns gravavam vídeo. E aí foi iniciando um trabalho ali dentro da empresa. Quando era dia de 2 horas de almoço, era 2 vezes por mês. Não, mas calma aí. Calma aí. Mas você falou qual a sua profissão. Ah, beleza. Pós-profissão. Top. O que você, dentro dela, pode fazer. Por exemplo, tem jogador de futebol, ele joga bola. Nossa, dá pra fazer muita coisa. E na concentração, inclusive, nós temos hoje até um jogador aqui de futebol. Um jogador caríssimo aqui do lado aqui. Então, por exemplo, o cara que trabalha, que é vendedor, que é jogador e que é cristão, ele exerce a sua vida profissional, mas o que ele carrega não dá só pra si. Então, assim, você precisa falar o que você... Até um fato, assim, de que Deus te abençoou. Sim, sabe? sim. Que Deus abriu essa porta, entendeu? Top. Pra te dar qualidade de vida e você exercer o seu ministério. Então, na verdade, assim, profissão. Não existe nenhuma profissão que seja mais importante ou menos importante, ou que, essa profissão eu consigo falar de Jesus, essa não. Toda profissão que você tiver, meu irmão, minha irmã, você consegue falar de Jesus. Nessa época que eu estava nessa empresa, ainda estava como um operador de produção, só que eu estava estudando engenharia, e ainda como operador, com contato com os operadores, a gente começou a fazer esse samba. Em paralelo, eu estava estudando, fazendo engenharia, doido para exercer a função como engenheiro, só que até então, nessa época do samba, que a gente fazia o samba lá, eu ainda estava como operador. E conforme eu ia cuidando das coisas do Senhor, o Senhor ia cuidando das minhas coisas. Irmãos, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas elas serão acrescentadas sim. Se você cuidar das coisas do reino, o Senhor ele não fica em débito com ninguém. Se você cuidar das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. E eu me dediquei em cuidar das coisas do Senhor e a gente foi fazendo esse samba lá como operador na época. E eu lembro que em pouco tempo lá, estudando, fazendo engenharia, eu virei analista de processo. Foi passando o tempo, eu fui promovido, virei engenheiro de processo. E crente. E crente. Firme, raiz. Não crente Nutella não, crente firmado na rocha. E o interessante é que
até a questão das minhas promoções, ela foi ajudando no ministério lá dentro. Por quê? Quando eu era operador ainda, a gente tocava o samba na hora do intervalo. Foi passando o tempo, a gente foi percebendo que era necessário que a gente trouxesse palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, em si, ela é autossuficiente para tudo. A palavra de Deus que vai trazer fé, é a palavra de Deus que ela vai trazer conversão. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem do ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então a gente fala, cara, o samba tá legal, o louvor é bom, mas a gente tem que começar a tentar introduzir a palavra do Senhor. E essas pessoas que estão aqui, elas precisam ser ministradas para que o Espírito Santo convença elas e elas aceitem ao Senhor Jesus. E nesse meio que a gente estava, tinha ateu, tinha pessoas de outras religiões, era algo assim muito interessante, muito incrível. E aí, conforme eu fui subindo de nível, eu fui tendo acesso às salas da empresa. Então eu consegui pegar uma sala pra gente poder fazer os cultos dentro da sala. Então assim, na hora do intervalo, a gente almoçava correndo e ia pra sala para fazer o culto. E esse tempo foi um tempo de muito desenvolvimento de muitos ministérios. Porque tinha irmãos que eram meio tímidos, tinha irmãos que não pregavam ainda nas suas igrejas. E a gente pegava e, ó, você vai pregar semana que vem. E aí o irmão estudava ali a Bíblia, vinha ali, trazia uma parábola. Teve uma época que a gente fez uma jogada, cada um tinha que trazer uma parábola de Jesus e explicar ela. E o interessante, pastor, que em nenhum momento nós levantávamos placa de igreja nenhuma. Tinha irmão da Deus e Amor, tinha irmão da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha todos os setores que você imaginasse lá. Tinha presbiteriana, tinha batista, tinha quadrangular, tinha moriá, tinha lírio. Mas o mais importante era que Jesus estava sendo pregado ali. Então nós estávamos falando da palavra do Senhor e sem tentar trazer ninguém para sua igreja, nada do tipo. O importante era o quê? Que houvesse salvação de almas ali. Exatamente. E aí você percebe, isso é um espelho daquilo que Jesus... Porque Jesus, ele não tem uma igreja. Jesus não falou assim, eu tenho uma igreja X... Entende? Paulo e Pedro e outros, cada um tem uma igreja. Não, venha pra minha igreja porque é minha igreja de Pedro. Não tem. Eles pregavam o evangelho, ele entregava aquilo que ele experimentou. Porque eu não posso dar nada pra ninguém aquilo que eu nunca experimentei. Sabe? Não dá pra me falar algo que eu nunca vivi, que eu nunca toquei, que eu nunca provei. Imagina eu falando pra você, fulano, coma um caranguejo, e eu que nunca provei, você vai ver o caranguejo, negócio, que bicho feio, como é que vai comer isso? Sei nem como é que come. Mas eu falando assim com propriedade, dizendo como é que come, tirando todas as perninhas, tem um negócio por dentro. Então, todo mundo. Então, o evangelho, ele quando você entende e você vive, Jesus compartilha com você, é fato que você só quer falar de Jesus. Sabe, na sua boca não tem nada a não ser Jesus. Jesus muda, Jesus transforma. E as pessoas, isso muitas vezes as pessoas chamam até você de chato. O cara agora virou religioso, o cara agora é crente, o cara só fala disso. Por quê? Porque o seu coração tá cheio. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio. E você comentou aí sobre ser chato. Cara, eu passei uma situação. Espero que esse irmão esteja assistindo isso. O Elton, Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Uma certa vez, pastor, bem no início ali, e eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Até se um cachorro passasse perto de mim, eu tava pregando o evangelho. Então, assim, essa sede, essa fome por ganhar almas é algo que o cristão ele tem que ter, cara. Você não pode guardar Senhor para você e não falar para ninguém. Não dá. Você tem que compartilhar Jesus. E eu lembro que esse irmão, ele me incomodava assim de uma maneira. O Espírito Santo, toda vez que eu via ele, ministrava, fala com ele. E eu ia lá falar para ele de Jesus, eu falava, olha, o Senhor tem uma obra na sua vida. E toda vez. E esse irmão, sai daqui, cara, eu não quero saber do Senhor Jesus, não, e aquela coisa. E eu falava, pastor, eu não conhecia ele, e era o Espírito Santo mesmo que direcionava para falar com ele. E aí uma certa vez a embalagem estava lotada, cara, e eu cheguei lá para falar para ele de Jesus. E ele falando, ó, sai daqui e tal, aquela coisa. E eu continuei, ele foi cuspir na minha cara. Ele cuspiu na minha cara e na hora meu sangue subiu, eu fiquei revoltado, assim, carnalmente falando, pastor, a vontade era de ter arrebentado ele na porrada, assim, humanamente falando, sabe? Só que na hora, pastor, eu fiquei paralisado, eu não conseguia me mexer. E eu lembro que eu comecei a profetizar um monte de coisa pra ele. Toda a raiva que eu tava de força, assim,
que era para ir para cima dele, eu comecei a profetizar um monte de coisa. E eu lembro que o que eu estava profetizando já não era eu falando, eu não lembrava o que eu falei. Eu falei muita coisa. A única coisa que eu lembro, assim, que eu estava falando que eu ia ganhar ele para Jesus. E quando eu estivesse lá naquela empresa, eu ia insistir pela alma dele e eu ia ganhar ele para Jesus. E aí, passado um tempo, esse irmão se converteu. Aleluia. Ô, Glória. E eu tenho a raiva do Clube São Paulo, pastor, por causa dele, porque ele era muito fanático do São Paulo. O São Paulo foi uma pedra de tropeço, assim, na vida dele, assim, terrível, porque toda vez que Jesus vinha fazendo a obra, tinha alguma coisa de São Paulo, era algum jogo, era alguma final, era alguma coisa aí. E eu ganhei uma raiva do São Paulo por causa dele, sabe? Mas o pior é que não só tem São Paulo, né? Não, tem tudo, tem Corinthians, tem Palmeiras, mas assim, o dele era São Paulo. Acho que foi isso que eu peguei essa raiva do São Paulo, assim, maior. Mas, e eu insisti. E aí, agora convertido, graças a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus, por isso, anos depois, assim, conversando com ele, ele falou que naquele dia, eu dei um prazo para ele, eu falei para ele que dentro de 21 dias, ele viria para o Senhor Jesus. Nunca passou em sua consciência falar algo disso para alguém com convicção, assim, mas tomado pelo Espírito Santo, eu profetizei, como eu falei, eu não lembro. Muitas pessoas são usadas por Deus, muitas vezes, em profecia, e você não lembra do que você falou, porque de fato não foi você que falou, foi o Espírito Santo que falou. E ali foi uma das experiências, assim, tremendas, assim, porque ele cuspiu na minha cara, eu poderia ter acabado tanto com a minha carreira profissional, quanto até mesmo com o meu ministério aquele dia, mas graças ao Senhor, que conhece o nosso coração, sabe o intento do nosso exterior, que ali naquele momento foi o início do start de um grande ministério lá. E é essas aprovações Aleluia. que passamos e ainda vamos passar, que a gente começa a entender essa transformação do Espírito Santo. Porque tem coisas humanamente, realmente, em outro tempo você iria agredir, Exatamente. sabe? Ia brigar e acabou. Então a gente percebe realmente, quando você tem um encontro com Jesus, Aleluia. essa transformação. Aquele que falava palavrão, quando aceita Jesus não fala mais. Aquele que roubava, quando entrega sua vida para Jesus não rouba mais. Aquele que se prostituía, quando aceita Jesus de verdade, ele não se prostitui. Aí você pergunta, mas pastor, então agora vocês são santos. Não, a gente procura, a gente luta, né, para estar em santidade, para andar correto, para ser um homem de bem, para ser um homem de caráter, né? Pecador nós somos, né? Somos pecador. A Bíblia diz aquele que diz que não é... É mentiroso. Que não é pecador, é mentiroso. Então eu não sou mentiroso, somos pecador. Mas hoje nós não amamos pecado, a concupiscência da carne. Não, a gente ama a santidade, a gente ama Jesus. E aí o fato de você entregar a Ele de verdade, ele entra na sua vida, você procura santidade. É como aquela visita, quando a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus todo dia, toda tarde, Deus descia para falar com Adão. E você imagina esse encontro maravilhoso, santo, aquilo toda tarde. Aleluia. Toda tarde o Senhor estava lá para falar com ele, para visitar, talvez para abraçar, para amar. E aí teve um dia que a Eva e Adão pecaram. E aí eles ouvem a voz de Deus e a primeira coisa que ele faz é se esconder. E aí, quando Jesus procura Adão, cadê você? Adão, eu vim aqui só para te ver. E Adão estava escondido. Aí ele falou, não, Senhor, eu me escondi. Ele falou, por que dizer, você se escondeu? Não, porque eu tô nu. Todo dia Adão e Eva, eles estavam nu. Só quando eles estavam em santidade, olhando para Deus, ele não via pecado, ele não via a maldade. Entendeu? Então... Quando Deus entra na sua vida, ele traz esse Espírito, junto com o Espírito Santo, para nos levar para uma santidade. Né? E junto com essa santidade, você carrega a presença, você carrega a palavra, porque você automaticamente ele vai te fazer você ler a palavra, não só ler, mas examinar a palavra, e a palavra começa a te confrontar e dizer, cara, eu sou muito ruim, eu sou muito mal, eu preciso buscar mais, eu preciso compartilhar para outras pessoas. Você começa a ter propriedade, as pessoas, obreiro santo, começam a te procurar. Você começa, o seu rosto muda, o seu semblante muda. As pessoas olham para você e dizem, cara, você tá diferente, você é diferente, você carrega algo. E realmente você carrega a presença de Deus. Então era isso que automaticamente Deus ia te abençoando
profissional, mas era estratégico realmente, para te colocar em lugares para que tivesse esse espaço para que o evangelho chegasse às pessoas. E como era que as pessoas, obreiro Sandro, recebia? Porque assim, todo tipo de religião tinha de tudo. Tinha de tudo. E como era esse quebrantamento desses irmãos? Cara, eu tive várias experiências, essa é uma, né? Teve uma outra que foi muito interessante, na época que eu era operador ainda. A gente trabalhava numa área que era muito pesada, pastor, era a área de prensa. E pegava uma massa assim, puxava, né? E tinha um cara lá, cara, ele era gigante, era um negão, cara, e o braço dele dava 2 no meu, fácil. E aí ele descia assim, aí ele falava, meu, você não come feijão, não? Eu falava, cara, eu como, mas isso aqui é pesado, pô, e suando, aquela correria. E aí eu via que ele tentava ficar instigando ali alguma coisa, e ele via que não tinha uma reação agressiva da minha parte, né? Eu ia na mansidão ali, e aí daqui a pouco ele ia, sai daqui, deixa eu puxar isso aqui. Aí ele vai lá e puxava, aí daqui a pouco eu ia lá, aí ele aí, né, cara, você não fala palavrão, você é evangélico? Sou cristão, eu sou um servo do Senhor. E aí, agora eu percebi, eu tô aqui falando um monte, você não reage, pô, e tal. E aí, cara, foi engraçado, assim, como Deus trabalhou ali, porque ele praticamente trabalhava pra mim, porque ele descia de lá do misturador pra ficar conversando comigo, ele tinha muito mais força que eu, então ele puxava a massa ali, e a gente ia conversando ali, e aí depois eu descobri que ele tava afastado, ele congregava na Deus é Amor, e aí, através do dia a dia, do contato, conversando todos os dias, ele foi voltando pro Senhor. Então, assim, vários irmãos, assim, aconteceu isso. Por exemplo, o Luiz tá online aqui, tá acompanhando a gente. Isso que eu tava falando, ele tá falando, cara, foi Deus, Espírito Santo. O Luiz era tão interessante que o Luiz era ateu, pastor, ateu convicto, assim, né? E eu lembro que ele pegava a vassoura assim, a varrer no chão, e eu ficava falando pra ele de Jesus. Sabe que do cara não dá a mínima pra você? Era o Luiz aí. Eu percebia que ele ouvia por educação, cara. Eu ficava ali, não, que Jesus é bom, não sei o que, falando. E ele, tá bom, senhor. E varrendo assim, pastor. Eu lembro dessa cena assim, ele varrendo assim. E eu falava, Senhor, eu não sei o que eu faço, rapaz. Eu já fiz de tudo. Eu falo, e eu mudava estratégia, tentava falar de outro jeito. E eu acho que ele era do rock, eu era do samba, então acabava, eu não ia. E aí eu lembro pedindo pra Deus mandar reforço. E Deus mandou o Jailson. Veio o Jailson, homem de Deus, cheio de Espírito Santo também. E o Jailson, aquele jeitinho dele, leve, velho. Aquela conversa boa, assim. Chegou um dia que eu acho que o Jailson convidou ele pra ele ir no culto com a gente. Mas foi um convite assim, sabe, com quem não quer nada? E aí ele ficou constrangido de falar não pro Jailson. Porque o Jailson fala, meu, era um jeitinho muito... Cara, o Jailson Jailson, Deus abençoe sua vida, você é uma benção. Jailson já foi lá na nossa igreja, já. E aí ele foi, cara. E aí Jesus foi pegando esse homem, rapaz. Aí Jesus foi pegando o Luiz foi quebrantando. E eu lembro, cara, do Luiz aceitando Jesus nos nossos cultos. O culto na empresa foi onde o Luiz aceitou Jesus. Um ateu aceitou Jesus no culto na empresa. Então, irmãos, Jesus, você não precisa de um local específico, não, que é só na igreja, tal. Jesus, ele pode salvar dentro da sua casa. Jesus, ele pode salvar onde você abrir a boca e pregar o evangelho do Senhor. Jesus, ele tem poder para trazer salvação. Então, a primeira igreja do a primeira igreja do Luiz foi dentro da empresa. Tanto que foi engraçado, depois nós fomos fazer um trabalho para ajudar ele a achar um lugar para ele congregar. Porque a igreja dele, a primeira igreja, foi lá na empresa, então a empresa virou a igreja, assim. E aí a gente falava, mas você precisa congregar, porque você precisa batizar, você precisa, né, seguir. E a gente foi ensinando ele ali, e ele aceitou Jesus. E eu vi com meus olhos o Luiz se batizando, eu vi ele batizando os filhos. E hoje está ele e a casa dele servindo ao Senhor, vivendo a promessa do Senhor. Então, assim, isso eu vivi lá na empresa, sabe? Então, um ex-São Paulino maluco, hoje está pregando evangelho. Um ex-ateu, hoje também está pregando evangelho. Está cuidando de jovens também. Porque o cara, quando é muito louco assim, ele vai cuidar de jovens. Essa é a sua área. Inclusive aqui, o chat, o Luiz está aqui. Aleluia! Mandando abraço, falando que realmente foi de bênção. Tem aqui também o Zeca, tá, galera? O apóstolo Jefferson, o Marcos, a Kátia, Tarcísio, o Carlão. Meu primo Tarcísio. Tem uma galera aqui nos acompanhando. Aleluia. E vai aí compartilhando aí para outras pessoas. E aí, Sandrão, a gente
a gente acha assim, cara, ser igreja é só a gente na quarta, é só a gente no domingo, é a gente entrar naquele quadrado lá que nós temos, ou o redondo, e ali é a igreja. Não estou falando que você não tem que ir, pelo contrário, você precisa estar lá. Ficar em Jerusalém até seja revestido. Para que juntos, como igreja, um fortaleça ao outro. Sabe, a igreja é gostoso de cultuar, é gostoso de você estar. Mas também tem um lado fora a igreja, no seu trabalho, sabe? Não se envergonhe do evangelho, porque no dia que você se envergonhar do evangelho, Deus também vai ter vergonha de você. Você imagina assim, um cara como eu, como o Sandro, como tantos outros que estão aqui no chat, que tinha uma vida torta, que tem uma vida, sabe, ruim, uma vida sem moral, uma vida sem caráter, uma vida ruim. Jesus entra nas nossas vidas, muda, transforma, nos dá dignidade, abre os nossos olhos, sabe, nos dá um privilégio de carregar a presença dele. Hoje nós carregamos a presença dele, de sermos igreja. Nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo, da presença de Deus. Você já parou para pensar que você carrega um sopro de Deus? Do barro, Deus com as suas mãos te faz, te transforma, mas precisa de um ingrediente poderoso. Qual o ingrediente? O sopro divino de Deus. Aleluia. Para pensar, você carrega o sopro de Deus. E esse sopro tem nos sustentado. Então eu preciso honrar isso. Sabe, não só isso, como uma cruz, aquilo que Jesus veio sofrer. Sabe, foi humilhado, apanhou. Então assim, hoje eu tenho que valorizar. Hoje eu tenho que pregar o evangelho. Ah, pastor, eu não sei pregar. Tu também não sabia pregar. Aleluia. Eu sou gago ainda até hoje. Toda vez falo, eu sou gago. Eu tenho uma linguagem diferente. Sou nordestino, enfim, não quer dizer que nordestino é menos, é mais, mas a minha linguagem para o paulista é diferente, mas não quer dizer nada. Jesus usa os loucos, sabe? Jesus usa pessoas que estão disponíveis. Então, onde você está, talvez você está afastado, cara, Jesus quer te usar, cara. Esse é um dos maiores propósitos e que nós carregamos, Sandro. É compartilhar a presença de Deus, Jesus. Às vezes não sabe pregar, mas você sabe dar um abraço. Inclusive, né, eu estava lembrando ontem com o Diácono Gil, mandar um abraço também. O Diácono Gil, ele é muito amoroso, é aquele cara que te abraça, que te beija, que às vezes ele nem prega, nem precisa pregar, mas o fato dele abraçar, você sente Jesus. Então, de alguma forma, amado, nem todos Jesus chamou para pregar nos púlpitos. Talvez seja para limpar um banheiro, que é um corpo também, é algo muito importante. Talvez seja para estar na mídia, talvez seja para ser um obreiro, para ser um pastor, um apóstolo, um missionário, missionária. Talvez Deus te chamou para algo. O que não pode é você ficar parado. Não dá. O que não pode é você ficar só sendo alimentado, então você vai ficar tão inchado, tão gordo, você vai morrer de tanta informação. Sabe, e nós aprendemos que o evangelho, ele é uma fonte. Quanto mais você bebe, quanto mais você se alimenta, mais tem. Nunca falta, nunca tem pouquinho, não, pelo contrário. Então você imagina assim, cara, Deus está derramando em mim, eu estou entendendo a palavra, está vindo uma revelação de Deus, Jesus está queimando, o Espírito Santo está queimando, eu preciso compartilhar. Aleluia. E quanto mais, Sandro, você compartilha, mas ele te dá. E é sempre algo novo, não é nada velho. O Senhor não trabalha com negócio velho. Tudo novo. Novidade de vida. Então, o processo de Deus, quando você carrega ele, carrega o Espírito Santo, é sempre mais. É sempre avante, é sempre para cima, é sempre mais. Então Deus tem te chamado. Hoje, nós viemos aqui mesmo testemunhar, falar daquilo que Deus pode fazer na sua vida, onde você estiver. Né? Onde você estiver, ou seja, qualquer trabalho na obra, se é pedreiro, servente, cara, prega de Jesus. Aleluia. Sabe? Jesus tá voltando, a gente percebe que o mundo não tá fácil, as pessoas não tá fácil, as pessoas necessitam de Jesus, as pessoas clamam por Jesus, sabe? Então, assim, seja canal de bênção para as pessoas. Seja uma carta viva, né? Ambulante para Deus, né? Uma Bíblia humana, a Bíblia andando assim. Essa é a verdade. E aí, pastor, lá nesse trabalho, é interessante que foi passando o tempo, com toda empresa, alguns irmãos são desligados, e aí vai trabalhar em outra empresa, e esse trabalho ele continua até hoje. Por exemplo, o Luiz ele foi desligado de lá, ele foi para uma outra empresa, e lá nessa empresa ele continua o trabalho.
Então, assim, mostra que a igreja viva, que somos nós, humanos, onde a gente vai, a gente pode ser luz, onde a gente vai, a gente pode ser sal da terra mesmo. Então, onde você vai, meu irmão, onde você tá, minha irmã, onde você coloca a planta dos seus pés, tem que ser abençoado. E uma coisa que eu firmava muito no meu trabalho era tentar fazer um trabalho com excelência, para que através do meu trabalho os homens vissem as boas obras e glorificassem o Pai que estava no céu. Então, na época era interessante que eu tinha um chefe, ele era muito nervoso, cara, ele era muito bravo, ele era revoltadão assim, e às vezes ele chegava de manhã, brigava com todo mundo, aí eu chegava depois e vinha, conversava, dava risada, brincava, e os caras falavam, como é que você consegue lidar com esse cara, velho? Esse cara parece Nabucodonosor. E aí, tipo assim, dava aquela impressão que era como se fosse Daniel, como José. Mas era Deus honrando, era Deus mostrando, olha, se você servir ao Senhor, o fardo ele fica mais leve, o jugo ele fica mais suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, eu fui trabalhando, Deus foi me promovendo, eu fui sendo honrado e fui ganhando almas para Jesus lá naquele lugar onde eu estava. Então, assim, eu fui subindo de cargo na empresa, continuando com a mesma humildade de ser, pastor, continuando pregando o evangelho. E a ideia de eu subir de cargo não era para me mostrar que eu era inteligente, ou que tal, mas era para mostrar, olha, irmãos, se você confiar no Senhor, o Senhor ele é o provedor, o Senhor ele é o nosso pastor, então assim, o Senhor ele cuida dos seus. Então eu fazia a obra, aproveitava os privilégios que eu tinha através do meu trabalho para poder pregar o evangelho, como por exemplo, ter acesso à chave da sala lá, pegava a chave e virou sala de culto. Olha que coisa sensacional. Então assim, irmãos, independente da profissão que você tá, na escola onde você tá, aonde você tá, você é uma carta viva na mão de Deus. Se você tá na rua, você tá no meio da sua moto lá, hoje em dia você é tudo agressiva no trânsito, você pode ser luz, você pode ser bênção, você pode ser canal de bênção. Você é uma carta viva na mão do Senhor, e o Senhor ele quer te usar. E não importa se você fala bonito, se você prega bem, se você não prega, o importante é você falar de Jesus. Por exemplo, a minha mulher, pastor, ela tem medo do púlpito, assim, ela não gosta, ela treme, ela gela. Mas na mesa, assim, ó, quando a gente leva uns jovens para tomar café lá em casa, por exemplo, cara, Deus usa ela de forma tremenda, de forma profunda. Ou seja, às vezes você não vai ser usado igualzinho o seu irmão, mas Deus ele tem um propósito na sua vida, Deus ele quer usar você. Então, pergunte para o Senhor, pergunte para o Espírito Santo, qual é o propósito da minha vida? Onde é que o Senhor quer me usar? Onde é a obra que eu vou fazer? Senhor, é aqui na escola? É no trabalho? É dentro da minha casa? Senhor, me mostra. E o Senhor, ele mostra. Aleluia. E ele faz. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Exatamente. E aí, Sandro, ouvindo você falar, você não tá nem falando, você tá pregando, né? Tá pregando. Aí a gente aprende que nós precisamos também, o fato de você ser um profissional. Ô, Jairão na área, Jairão líder de produção, da abençoe, Jairão. De você ser um profissional, isso também espelha Jesus, né? Espelha o evangelho. Você imagina assim, se você fosse um cara que não desempenhasse um trabalho adequado, um profissional, sim, você ia ser, cara, que crente é esse aí? Porque as pessoas também assim. Poxa, você que serve ao Senhor, as pessoas lá fora têm um olhar assim para sua vida. Você está sendo filmado 24 horas. Então qualquer deslize as pessoas já te passam na cara, mas você é crente, mas você é isso, você é aquilo, tal. Então a gente aprende que, independente da minha profissão, independente daquilo que eu estou atuando, eu preciso ser um bom profissional e automaticamente pregador do evangelho. Do evangelho, você falou, cara, tem risada aqui porque eu vi o comentário do Jairo. O Jairo é o líder da produção. Jairo, não, mas então quer dizer, a empresa toda, inteira tá aqui, ó. Você fez a campanha? Você fez a campanha. Ô, Glória, Isa, Deus abençoe também, minha irmã. Mas o Jairo é engraçado, que ele chegava mais cedo que eu, né? Quando eu chegava, pastor, ele já tava com um monte de problema lá na cabeça, um monte de B.O. E ele chegou o varão. Então, assim, até o jargão do crente, né? O varão chegou, varão, tem um monte de problema pra você resolver. E glória a Deus por isso, porque as pessoas veem a humildade, a simplicidade e a luz. Fala, cara, chegou um cara que ele vai resolver o problema. Por quê? Porque tem o Espírito Santo que dá discernimento pra ele, dá paciência pra ele, dá calma pra ele poder resolver o problema. Então, assim, cara, eu fiz muitas amizades boas, assim, na empresa, por causa do Evangelho de Jesus. Sim. Porque assim, pastor, o que as pessoas veem de bom em nós é Cristo Jesus. E o que vê de ruim é nós mesmos, pastor. Aleluia. Jesus,
Ele nos chamou para isso, não foi para estar só com os santos, só com os bons, não. Por mais que é difícil, eu sei que é difícil, a gente às vezes fica assim, meu Deus, o Senhor me coloca com cada pessoa, cada gente ruim, cada isso, cada aquilo, mas a gente aprende que é essas pessoas que nós temos de encontro. Jesus ama essas pessoas. Aí a gente percebe que o trabalhar de Jesus sempre era com essas pessoas. Jesus, ele andava muito em festa. Ele era festeiro, assim, de encontrar pessoas ruins. Né? Por isso que a Bíblia, a palavra dele fala que ele não veio buscar os sãos, mas sim os doentes. Então, eu entendi isso. Então, cara, eu preciso ir procurar os doentes. Às vezes a gente nem vai à procura. Eles vêm até nós. Que vem por quê? Porque você carrega cura. Você carrega uma essência dessa presença de Deus, que realmente onde o cristão, o crente autêntico, que serve ao Senhor, que carrega a presença, às vezes ele entra em ambiente assim, escuro, em treva, ruim, ambiente, sabe, pesado. Quando você chega, o ambiente ele precisa se transformar. Aleluia. O ambiente, as pessoas precisam olhar em você, cara, chegou o Salvador, sentido assim, da pátria. Porque você tá carregando isso. O cara que vai resolver, e às vezes, humanamente, você nem tem essa capacidade, e não tem mesmo. Mas o que você carrega, o Espírito Santo, da forma dele, vai conduzindo, vai te direcionando, te dando sabedoria, e você vai solucionar o problema. Inclusive, teve um mês desse que eu fui, minha mãe mora lá no Tatuapé, minha família, e aí eu fui a semana lá, falei, cara, chega aqui só tem problema, meu irmão. Eu vim compartilhar, eu vim ser abençoado, vim comer um churrasco. Então eu entendi, falei, cara, a nossa vida é exatamente isso, que nós carregamos, precisamos compartilhar. O que eu tenho? O que eu tenho é Jesus, o que eu tenho mais precioso é Jesus, é a presença dele, é a palavra dele. Isso é muita honra para nós, é muita honra para você. Então, mostrado, tem liberado para nós. E tem muito mais. Vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos, sabe, se apoiar no Senhor. Você imagina assim, Sandro, Jesus, por mais poderoso que foi aqui na terra, todo tempo ele se retirava para orar. Aleluia. Ele fazia a sua missão, a sua caminhada, chegava uma madrugada, um determinado momento, ele se retirava. Você imagina, se Jesus se retirava para orar, para se reabastecer, para estar ligado com o Pai. Aleluia. Quanto mais eu, quanto mais você. Cara, eu fico pensando, cara, nós é muito santo, eu acho. Nós achamos que é muito poderoso. E aí, às vezes, um vento aparece, já te tira do caminho onde o Senhor tem te colocado. Então, eu entendo, a oração é a base de tudo. É onde você cria raízes, é onde você cria alicerce, intimidade com o Senhor. É a oração. Então, a gente percebe que o cristão, ele não ora, ele não gosta de orar. Sabe? Eles acham chato, é ruim, não vê graça. Porque muitas vezes, Sandro, nem todas as vezes Deus fala realmente. Mas não quer dizer que ele não fala, que ele não está contigo. Não quer dizer que na sexta-feira, se ele não falar comigo, eu não sentir que ele não está comigo. Pelo contrário. Tantas e tantas guerras, amados, que você enfrenta, que nós enfrentamos, às vezes o Senhor nem falou nada, mas Ele está te protegendo. Olha o fato disso. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um anjo, né, para nos proteger. Então, se Deus não tivesse, você achar, pode ter certeza que o anjo dele está acampado ao redor, porque ao derredor tá Satanás bramando, sabe? Como um leão buscando quem possa tragar. Pra matar, irmão, pra te destruir. Então, Satanás, o propósito dele é isso, é matar, roubar e destruir. É te fazer o mal. Mas o Senhor vem para te dar vida e vida com abundância, te dar uma transformação. Então, amados, sirva ao Senhor, não tem outro caminho. Glória a Deus. O pastor falou sobre oração, né? A pessoa não gosta de orar. A Bíblia fala que no livro de Gálatas há uma luta entre a carne e o espírito. E aquilo que você alimentar é o que vai prevalecer. Quando você ora, você está alimentando o espírito, né? Então, assim, talvez a pessoa fale, mas eu não gosto de orar. Mas você tem que gostar do benefício que a oração traz. Aleluia. Talvez você não gosta do processo da oração. Mas você tem que gostar do benefício que a oração traz. A oração, ela traz intimidade com Deus. A oração, ela traz poder. A oração, ela traz autoridade do Senhor. Então, assim, quando você ora, você confia mais que o Senhor está perto, você tem mais crédito na oração. Então, assim,
não deixa de orar. Inclusive, eu queria estender o convite. Comecei no domingo, às 10, o grupo de louvor, a gente está fazendo uma consagração às 8 horas da manhã. Mas é para todos? É para todos, meu irmão. Se você sentir vontade de orar, às vezes você não consegue ir na semana por conta do trabalho, escola, pode ir lá 8 horas com a gente lá, o grupo de louvor não vai expulsar você de lá, o Roberto não vai te bater, eu não deixo, tá? Qual o endereço? Qual o endereço? Rua Luiz Miguel Figueira Grande, 423, ali perto do Habib's. Então, se você tem vontade de orar, quer orar um pouquinho, quer achar um povo que ora, lá às 8 horas da manhã a gente vai estar com o grupo de louvor lá, porque a gente acredita que se a gente consagrar o Senhor, a gente vai entregar um perfeito louvor a Deus e haverá curas no meio do louvor, haverá libertação no meio do louvor. Nós oramos, irmãos, nós profetizamos para que pessoas sejam curadas no meio do louvor, que haja libertação. Enquanto nós estivermos louvando a Deus lá em cima, pessoas sejam transformadas. E eu creio nisso, e isso acontece através da oração. Aleluia. Aproveitando, irmãos, eu vi que minha mãe está online aqui, foi aniversário dela, dia 21. Mãe, te amo, viu? Feliz aniversário. Você é uma bênção, louva a Deus, porque a senhora pregou o evangelho para mim primeiro, e se hoje eu sou um servo do Senhor, foi graças às suas orações. Então a gente não foge do tema, continua no tema da oração. Então quando você ora, quando você intercede, Deus ele faz coisas no campo espiritual, Deus ele faz coisas que talvez na força do seu braço você não conseguiria. Então se você está com uma luta, se você está com alguma dificuldade, se tem algo que para você acredita que é impossível, continue orando, que Deus ele vai trabalhando no meio das orações. Aleluia. Exatamente. E trazendo esse momento de oração, a gente vai fazer uma oração aqui poderosíssima. Aleluia. E eu quero que você que está aqui nos acompanhando aqui no chat, né, Camila, todo mundo, você que tem algum pedido, seja para sua família, para seu irmão, para sua mãe, para você mesmo, pastor, eu preciso, eu tô cansado, pastor, sabe, eu tô sem esperança, eu tô sem fé. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio no poder da oração. Eu creio, sabe, aquilo que Deus pode fazer através da oração. Então, a oração, ela é um dos poderes, assim, que Deus nos deu uma autoridade, assim, muito poderosa. E Satanás, ele sabe tanto disso. Ele teme, ele treme, ele fica maluco. Por isso que ele nos tenta, de várias situações, nos parar pra gente não orar. Dizer, não, tá tudo legal, tá bem, você tá gostoso, tá confortável. Porque ele sabe. Um homem posicionado em oração, uma mulher posicionada em oração, não tem macumba, não tem Satanás, não tem potestade que aguente, que suporte. Sabe, Satanás ele não tem medo da sua roupa social, a Bíblia grande. Não. Ele não treme. Agora, se um homem posicionado em oração, e quando ele entende que ele sabe que eu sou um homem de oração, ele te conhece. No mundo espiritual, ele sabe o teu nome. É muito conteúdo, obreiro Sandro, para compartilhar. Então, a gente sabe, não é por muito falar, mas é esse pouco de porção preciosa que você nos compartilhou desde quinta-feira passada. Eu tô vendo aqui, sabe, pessoas sendo abençoado, alcançado, que você alcançou pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, que estão dizendo aqui, cara, foi verdade, eu creio, foi isso. Então, olha aqui, que lindo isso, Sandro. Sabe, depois de, com quantos anos após o trabalho? Quase 15 anos de lá. Após 15 anos, e cada um dessas pessoas tá compartilhando a semente. Você plantou lá, e às vezes você... E tem semente que a gente nem colhe. É verdade. Entendeu? Mas tá tudo bem, mas a semente tá lá. E dessa semente, ele já planta em outra semente. E quando a gente vê aqui, ó, pessoas sendo alcançadas.